Hoje eu vou te ensinar um bolo delicioso, muito lucrativo e muito fácil de vender, as Slice Cakes ou fatias gourmet. As fatias fazem o maior sucesso na pronta entrega porque elas são bonitas, gostosas e elas têm um preço de venda atrativo. Além de deliciosas e super vendáveis, essas fatias podem alavancar suas vendas no delivery e principalmente nas encomendas maiores do dia a dia, porque o cliente que experimentar essa fatia gourmet com certeza vai querer encomendar outros bolos da sua produção para as comemorações da família. Se você quer aprender a fazer uma fatia gourmet super chocolatuda, molhadinha, suculenta, recheada com brigadeiro cremoso de ninho e de chocolate de cair o queixo, fica coladinha comigo nesse vídeo. Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou Nelise Martins e você tá aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo que é um sucesso de vendas, as Slice Cakes ou fatias gourmet. Antes de começar, eu vou te explicar como é que o vídeo vai funcionar. Nesse vídeo eu vou te ensinar o ponto correto do recheio de brigadeiro, a montagem correta do bolo e as técnicas corretas para você cortar, fazendo fatias visualmente bonitas e com as camadas bem definidas. O vídeo do preparo da massa do bolo e do recheio de ninho já estão aqui no canal, mas fica tranquila que eu vou deixar o link deles durante o vídeo e também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição também a receita, as quantidades de recheio utilizadas para cada camada do bolo e várias outras informações importantes para você fazer suas fatias perfeitas. Não esquece de conferir a descrição do vídeo para pegar toda a receita, combinado? Outra coisa que você também não pode se esquecer é de se inscrever aqui no canal. Então, o que você está esperando? Me conta! Clica agora no botão de inscrição e vem comigo desvendar os segredos da confeitaria. Não se esqueça também de clicar no sininho de notificação para eu te avisar sempre que um novo vídeo sair aqui no canal. Atenção, hein? Fica comigo até o final do vídeo, porque é lá que eu vou deixar informações muito importantes que vão facilitar a sua produção e onde também eu vou falar sobre armazenamento, embalagem, validade e precificação das fatias. Bora começar? Vou começar a receita fazendo recheio de chocolate. Aqui na panela eu acrescentei leite condensado, coloquei o chocolate em pó e dissolvi o chocolate em pó aqui no leite condensado. Depois eu acrescentei leite líquido, creme de leite e também o chocolate em barra. E agora a gente vai mexer até esse recheio chegar ao ponto correto. O ponto correto é quando o meu recheio cai em blocos da colher. Então eu levanto a espátula e ele não cai mais formando fios, olha, ele já cai formando blocos e não se mistura muito rapidamente com o brigadeiro que está aqui no fundo da panela. Esse é o ponto correto para o recheio. Agora eu vou mexer aqui, vou passar um fouet que é para tirar todos esses gruminhos, todas essas bolinhas que se formam durante o cozimento. Olha a diferença, agora ele está bem lisinho. Para embalar o recheio de chocolate ao leite, eu vou colocar em uma vasilha e cobrir com um saquinho plástico. Eu coloco ele aqui bem encostadinho no recheio, que é para não açucarar. Aqui eu já estou com a minha massa pronta. Essa massa é a massa de chocolate molhadinho do nosso vídeo aqui do canal. O link vai aparecer aqui na tela, mas também estará na descrição do vídeo. Eu vou montar o bolo em uma forma de 30 centímetros por 10 centímetros de largura. Mas como eu assei a massa em uma forma de 20 por 30, eu vou cortar essa massa em duas partes e depois eu vou fatiar cada uma dessas partes ao meio para montar dentro da assadeira. Eu vou usar um nivelador de fatias para poder cortar esse bolo porque eu quero que as fatias fiquem bonitas, que elas fiquem bem certinhas e se a gente cortar com a faca, pode ser que elas não fiquem muito retinhas. Encaixei o nivelador e agora eu estou fazendo movimentos para frente e para trás. Muitas vezes pode acontecer do nivelador não cortar a casquinha do bolo, então você pode iniciar o corte usando uma faca e depois finalizar com o nivelador. Se você optar por usar uma faca para cortar o bolo, você precisa sempre conferir se as partes estão corretas, se elas estão ficando com a mesma espessura. Agora eu vou dar a volta com o nivelador e começar o corte do outro lado do bolo para não forçar muito a massa. Agora eu pego essa segunda parte da massa e passo novamente o nivelador para tirar esse excesso, essa barriguinha que às vezes aparece aqui na massa. Olha a cor dessa massa, que coisa mais linda!
ela tá gelada e é sempre importante montar o bolo com a massa gelada para que essa massa fique mais estável e não se quebre na hora de montar. Agora eu vou cortar ao meio. Eu já estou com o recheio de ninho pronto e esse é o recheio cremoso de ninho em ponto de bico que a gente tem aqui no canal. Eu deixei o link dele aqui na tela e também na descrição do vídeo. É importante mexer os recheios antes de usar para que eles recuperem o brilho e também fiquem mais maleáveis. O recheio de chocolate também já está pronto, descansado, e eu vou dar uma mexida antes de aplicar no bolo. Esse bolo fica delicioso com os recheios de chocolate de ninho, mas me conta nos comentários qual recheio você acha que também ficaria delicioso nas fatias. Quem sabe o recheio que você comentar não aparece aqui no canal, hein? Massas cortadas, recheios prontos e agora a gente vai começar a montar o bolo. Eu vou usar uma caldinha e para fazer essa calda é muito simples. Eu vou colocar aqui na garrafinha 3 dedinhos de leite condensado e vou completar o restante com água. Aí eu vou balançar até que tudo se misture. Essa calda é ótima porque além de ser muito saborosa, ela também é muito resistente. Eu vou montar o bolo nessa assadeira de 30 por 10 e eu preciso forrar ela com plástico para conseguir desenformar o meu bolo depois. Vamos lá? Coloquei a primeira camada de massa e agora eu vou regar bem. Eu preciso lembrar que esse bolo é um bolo bem úmido, então tem que regar direitinho, tá bom? Conferir aqui, tá bem molhadinho. Agora eu venho colocando o recheio e eu vou começar pelo recheio de chocolate. Depois eu venho com uma segunda camada de massa, rego e agora eu vou colocar o recheio cremoso de ninho em ponto de bico. Agora eu coloco a terceira camada de massa, rego e coloco também a terceira camada de recheio, que é a camada de creme de chocolate. Agora eu venho com a quarta e última camada de bolo. Esse bolo ficou com 10 centímetros de altura, que é exatamente a mesma altura aqui da assadeira. Rego essa última camada, depois eu vou fechar minha assadeira bem fechada, vou passar um filme por cima dela e vou levar para a geladeira por pelo menos 8 horas. Antes de cortar, eu indico que você deixe o bolo no freezer ou no congelador por pelo menos 1 hora, porque assim você vai ter um bolo mais firme e vai conseguir cortar com mais facilidade e fazer camadas mais bonitas. Meu bolo está pronto para ser desenformado e para ser cortado, ele ficou por 8 horas na geladeira e ficou também mais 2 horas no freezer. Para eu definir o tamanho de celofane que eu vou cortar, que eu vou usar nesse bolo, primeiro eu preciso medir a altura da minha fatia. Então aqui eu tenho uma fatia que tem 10 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. E como é que eu faço para definir esse celofane? Bom, o celofane ele precisa pegar a parte de baixo da fatia e também o outro lado, ou seja, ele precisa ter no mínimo o dobro do tamanho da fatia e mais um pouquinho, porque a gente vai ter também aqui as laterais da fatia. É difícil encontrar um celofane que tenha esse tamanho, então o que eu faço? Eu compro um saco maior de celofane da Cromos, que é um saco que tem 45 por 59 e corto esse saco em celofanes menores. Esse meu aqui tem 30 por 25 e esse saco me rendeu 12 celofanes. Você até pode usar o celofane que encontra na papelaria, porém o celofane da papelaria ele é bem fininho e aí pode ser que você tenha dificuldade para embalar e que também a sua fatia não fique muito conservada, porque o celofane também é responsável por conservar a fatia. A fatia precisa ficar bem bonita por fora e aqui, ó, quando a gente coloca o saquinho plástico, ela fica muito manchada, muito machucadinha. Então passei um pouquinho de desmoldante aqui na lateral dessa espátula e eu dou uma passada aqui só para poder acertar e ela ficar bem bonita. O primeiro passo é medir as minhas fatias e para isso eu vou usar uma régua. Cada uma das minhas fatias vai ter aproximadamente 2 centímetros de largura. Agora a gente vai para o corte e para cortar essa fatia a gente precisa de uma água quente. Eu vou primeiro mergulhar a minha faca aqui na água quente, vou deixar a faca aquecer, seco a faca, porque eu não posso cortar o bolo com a faca molhada, e aí venho cortando as fatias para elas ficarem bem bonitas e bem certinhas. Agora eu encosto o celofane aqui bem certinho, porque a minha fatia já vai sair na altura correta do celofane. A minha faca tá quente e eu venho e passo até o final. Limpo a faca e vou para o próximo corte.
Para embalar a fatia é muito fácil. Você vai passar o celofane aqui, vai dar essa primeira volta, vai dar a segunda volta pressionando para que a sua fatia fique bem justinha aqui no celofane e vai prender com durex. Repare que o meu celofane ficou muito grande, então vou ter que tirar um pedacinho aqui. Agora eu pressiono aqui a parte de cima, faço essas orelhinhas, viro elas para dentro para poder cruzar e ficar como se fosse um presentinho mesmo. E depois eu vou fechar com durex. Agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Agora é só você colocar a sua etiqueta. Você pode colocar a sua etiqueta na frente e aqui na parte de trás você colocar as instruções de consumo. Como conservar, como guardar, como consumir essa fatia. Ela pode ser consumida tanto gelada quanto quente, quanto tempo aquecer no micro-ondas. E essas informações podem estar todas aqui atrás da fatia. A gente também tem uma outra opção de embalagem que são as marmitinhas. Agora eu vou te contar alguns segredos técnicos sobre a produção de fatias, então fica ligada. Você reparou que eu preferi assar a massa em uma assadeira mais baixa, né? Sim, eu sempre indico assadeiras baixas. Com assadeiras muito altas, o bolo demora demais a assar e a massa pode solar. Pode ficar muito pesada ou então ficar muito seca nas bordas. Então é bem melhor assar esse bolo em camadas mais finas, mais baixas e depois ir montando o bolo até chegar na altura que você quer. Eu gosto de fatias bem suculentas e muito molhadinhas, mas se a sua preferência for por fatias mais estruturadas, você pode regar um pouquinho menos o bolo. Assim você vai ter fatias com corte mais perfeito e com as camadas de recheio mais bem definidas. O número de camadas de recheio e de massas ficam a seu critério. Você pode montar essa fatia com apenas uma camada mais generosa de recheio, com 2 camadas de recheio, com 3 camadas de recheio ou até mesmo com 5 camadas de recheio. Dá para fazer a montagem da fatia em uma forma retangular maior também, tá? Não precisa necessariamente montar em uma forma alta como a minha e estreitinha. Se você quiser fatias altas, mas não tiver a forma alta, você pode aumentar a altura da sua forma na hora da montagem usando tiras de papel mais firme. Esse bolo me rendeu 15 fatias. O custo total da receita foi de R$ 40,57. Eu usei uma receita de massa, uma receita do creme de ninho e 2 receitas do creme de chocolate, ou seja, uma receita de creme para cada camada do bolo. Acrescentando os 25% de custos imensuráveis e multiplicando por 3, eu cheguei ao valor de R$ 152,13 no total. Esse é o preço de venda do bolo inteiro, então eu preciso dividir por 15 para encontrar o preço de cada fatia, que foi de R$ 10,15. Mas eu vejo essa fatia sendo vendida aí entre 15 e 18 reais. Dependendo do tipo do recheio utilizado, se forem recheios mais nobres, eu já vi até por valores bem mais altos. Se você quiser facilitar a sua produção, pode congelar o bolo inteiro ou então as fatias. Aí é só deixar descongelar na geladeira. O tempo para o descongelamento vai depender da temperatura da sua cidade, da potência e da temperatura também da sua geladeira. As fatias precisam ficar sob refrigeração e a validade delas na geladeira é de 5 dias. Se você congelar no freezer, a validade é de 90 dias e se você congelar no congelador da geladeira, a validade é de 15 dias. Agora me conta, o que é que você achou dessa fatia deliciosa? Me conta nos comentários se você gostou e qual outro sabor de recheio você gostaria de ver aqui no canal. Deixa suas opiniões, deixa suas sugestões para mim também nos comentários. Eu adoro ler e responder você. Se você gostou desse vídeo, já compartilha nas suas redes sociais, já compartilha nos seus grupos de confeitaria ou compartilha com aquela amiga que adora doces ou que quer aprender um pouquinho mais sobre confeitaria. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!